Shalom Avrahá. Começamos novamente a Torá pelo primeiro livro, Chumash Bereshit. Bereshit, traduzido como Gênesis, a tradução da palavra em hebraico, Bereshit é no princípio. E nossa parashá conta como Deus criou o mundo em 6 dias. No 5º dia, ele criou a cobra. No 6º dia, ele criou o homem e a mulher. No 3º dia, ele criou a árvores de frutas, todas as plantas. E agora, nesse 6º dia, depois da criação do homem e da mulher, vamos participar de um acontecimento muito exótico. O Adão e a Havá, o Adão e a Eva, eles são as primeiras e únicas criaturas inteligentes criadas por Hashem. Toda a criação foi criada no atacado, e quando chegou na criação do homem e da mulher, Hashem fez um boneco de barro, soprou, a linguagem soprou, quer dizer, colocou dentro dele uma alma que é uma verdadeira parte de Deus, de verdade, não é modo de falar, e era um homem com dois lados, lado homem, lado mulher, uma alma com 2 aspectos, aspecto masculino, aspecto feminino. O aspecto masculino da alma começa no Chokhmah de Atzilut, o aspecto feminino na Binah. E a Binah dá origem a Gvorá, abaixo dela. Ou seja, a Binah, a Sefirá traduzida como compreensão, entendimento, ela dá origem a Gvorá. Gvorá, que é a rigidez, a dureza. O que acontece na prática? A Binah também é a fonte dos sentimentos, a fonte da alegria, a fonte dos sentimentos. Por isso que agora, no mês de Tishrei, todas as festas, o Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, que elas estão ligadas a Sefirot lá em cima. Quando nós entramos na festa de Sukkot, nós nos sincronizamos com os Makifim da Binah, e é chamado essa festa de Sukkot, Shmini Atzeret, e depois dela Shmini Atzeret e Simchat Torah, foi o tempo da nossa alegria. Quer dizer, e isso é uma sincronização com a Sefirah chamada de Binah lá em cima, quer dizer que a alegria começa na Binah. E a alegria, o sentimento, e a Binah dá origem a Gvorá, quer dizer que a fonte da alegria e do sentimento é a Sefirá do lado esquerdo, é a Binah. O que aconteceu? Que o ser humano, sendo que foi a primeira criatura inteligente, ele foi criado com uma alma divina, e depois Hashem separou de um lado do Adão, e as mulheres vão dizer que era com certeza o lado da frente, mas de um lado que a tradução de Costela é errada, porque eles pegaram uma palavra tzela, e essa palavra quer dizer lado, como tem outro exemplo dela na Torá, tzlot ha-mishkan, os lados do Mishkan. Então, traduzir como Costela, a tradução não está certa, a tradução é lado, quer dizer, diz o Zohar, um lado dessa criatura era o homem, o outro lado era a mulher. E depois que Hashem separou os 2 lados, e agora são 2 criaturas inteligentes, e agora aparece a cobra, que foi criada na quinta-feira, que é um animal irracional, e ela começa a falar. Então, o que está acontecendo aqui? Se a cobra fosse um animal inteligente, na criação da cobra já estaria dito que, olha, Deus criou a cobra, e a cobra falava. Mas nada disso, a cobra é um animal irracional. Será que essa cobra aqui, na nossa parashá, é um exemplo para alguma coisa, ou é uma parábola, ou é uma cobra de verdade? A gente sabe que a cobra de verdade não fala. A gente pode fazer um passeio no Instituto Butantan, tentar falar com todas as cobras, e nenhuma das cobras fala. Então vamos lá. Tinha uma árvore, não se sabia qual era.
A Torá não conta, a Torá não quer nem envergonhar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Etz Hadat. Então, essa árvore, aí é que está as traduções, novamente. A Hadat, na Sefirot a gente tem a Chokhmah, a Binah e a Hadat. A Chokhmah é traduzida como sabedoria, mas sabedoria em português não é uma coisa que você já sabe. E a Chokhmah, ela é a primeira ideia, ela é a força, ela é o despertar do conhecimento. Esse conhecimento ainda não tem uma aparência. Só que quando chega na Binah, a Binah já dá uma aparência a esse conhecimento. E a Dat, ela é a conexão entre o conhecimento e o sentimento. Então a Dat tem que ser traduzida como conscientização. Então a Etz Hadat, no lugar de traduzir ela como conhecimento, o conhecimento é mais para Binah, não para Dat. Então essa árvore do conhecimento, vamos traduzir ela como a árvore da conscientização. Etz Hadat, então verá que a pessoa já fica consciente do que é bom e do que é o mal. Quer dizer, antes disso, teoricamente, ele sabia, mas depois disso ele começou a sentir. Então, antes disso, eles estavam sem roupas. Então, teoricamente, ele sabia que ele estava sem roupa. Depois disso, ele começou a sentir vergonha. Então, a tradução, geralmente eles traduzem a Dat como conhecimento, mas conhecimento é a Binah, é o entendimento. Vamos dizer que a Dat vamos traduzir como conscientização. Ve'adam yadat chava, tipo, depois está escrito que o homem se relacionou com a mulher, ele teve uma relação com ela, está escrito também essa mesma linguagem, de Dat, Adam yadat chava. Quer dizer, eles tiveram uma relação entre eles se tornaram uma carne só. Então, a Dat é a conscientização, é quando você e o que você sabe se tornam uma coisa só. Então, vamos voltar então para o original em hebraico, falar Etz Hadat aí é melhor, aí a gente se complica menos. Tinha aquela Etz Hadat, a árvore da Dat. A gente não sabe que árvore é essa, então tem 3 opiniões na Gemara. Uma opinião é que ela era uva, por isso para fazer o concerto do Etz Hadat, a gente faz o Kiddush no Shabbat com suco de uva, vinho de uva. Outra opinião, que ela era um trigo que naquela época era do tamanho de um coqueiro. Por causa disso, a gente come as halot no Shabbat. A Havá, que ela influenciou o marido a comer aquela fruta que era proibida naquela hora, ela tirou a luz do mundo, porque Hashem tirou essa luz que ele criou no primeiro dia, ele tirou ela do mundo por causa desse ato que eles fizeram. Então, por isso que a Havá acende, por isso que a mulher acende as velas de Shabbat, para consertar isso que a mulher tirou a luz do mundo. E tem outra opinião, que a Etz Hadat era figo. Essa opinião, então a gente não... Essa opinião ficou de lado, assim. Hoje a gente não faz nada em lembrança disso. Mas, voltando para o Etz Hadat, a árvore da conscientização do bem e do mal. E no judaísmo tem um conceito que pode ser traduzido como sincronização. Quando você cumpre um mandamento divino, ele tem um horário que ele está sincronizado com aquilo. No horário que ele não está sincronizado com aquilo, você não fez nada. Então, Deus falou para Adão e para Havá que eles não podem comer a fruta do Etz Hadat, porque se eles comerem aquela fruta, eles morrem. Então, esse era o horário que aquela árvore estava sincronizado com um assunto espiritual chamado Klipat Noga. No mundo espiritual tem Klipot, são níveis de impureza causados pela quebra dos receptáculos, que é lembrada na nossa parashá também, no primeiro versículo, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu. Então, no segundo versículo, que a terra estava, diz o Zohar, estava já antes de ser criada, desolada, vazia e desolada.
Isso é uma referência ao Olam Atol, ao Olam Nikudim, que é chamado de Olam Atol, o mundo dos pontos, que depois se tornou o mundo desolado, que lá as Sefirot se quebraram. Elas eram muitas luzes enormes para receptáculos que não conseguiram conter elas, e essas luzes caíram para baixo. Isso deu origem ao mal. Quer dizer que o mal já existia antes do Adão e Eva serem criados, antes da cobra ser criada, antes da árvore do Etzadat, do bem e do mal, ser criada também. Só que quando a gente criou o mundo material, o Olam Asiyah, nosso mundo material é chamado de mundo da ação. Para acontecer alguma coisa aqui embaixo, você precisa fazer uma ação. E essa ação, várias vezes, ela tem um tempo limitado de sincronização. Quer dizer, se você fez aquilo naquela hora que aquilo está sincronizado, aí acontece a coisa. Se você não fez naquela hora, não acontece mais porque já perdeu a sincronização. Então, por exemplo, tem a história de Moshe Rabbeinu, que Hashem falou para ele que ele tem que dar uma cajadada no rio Nilo e o rio vai se transformar em sangue. E Moshe falou, não posso ser ingrato, aquele rio me salvou a vida. Hashem não falou, então o rio vai virar sangue sem cajadada. Ele falou, então fala para o seu irmão, para o Aaron, para ele dar a cajadada, mas cajadada tem que ter, porque você tem que fazer uma ação para trazer aqui para baixo. Essa ação é uma sincronização entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Para trazer aquele milagre aqui para baixo, tem que fazer uma ação. Então, da mesma maneira, o Adão e a Eva no paraíso, eles tinham que fazer uma ação. Na verdade, eles não tinham que fazer. Deus falou para eles não fazer essa ação de comer aquela fruta naquela hora que aquela árvore estava sincronizada com a clipá chamada de Klipat Noga, que essa clipá, ela une entre o bem e o mal. Isso não tinha nos mundos superiores. Desde a quebra dos receptáculos no Olam Atol, no mundo vazio e desolado, aquele mal passa pelo mundo de Atzilut. Ele não é sentido, ele é uma clipá da cá chamada Reuma. É tipo, veja como sou humilde, uma coisa assim. Quer dizer, ele ainda não é mal. Quando ele desce para o mundo da Briá, a menor parte do mundo da Briá é mal, mas esse mal não se mistura. Quando ele passa pelo mundo de Yetzirah, já metade do mundo de Yetzirah já é mal, mas esse mal não se mistura. Quando ele desce para o mundo da Asiá, para o nosso mundo, a maior parte, como se fosse tudo, é mal, mas esse mal não se misturava. E esse mal é dividido em 3 klipot tmeot, 3 níveis de impureza, um pior do que o outro, são os 3 níveis impuros, e um nível que é chamado de klipat noga, que ele é na sua maior parte impuro, mas ele tem um lado bom. Então, aquela árvore do bem e do mal, ela estava sincronizada naquelas 3 horas, e depois disso essa sincronização já não existiria mais. E naquelas 3 horas ela estava sincronizada com essa Klipat Noga. Então Hashem avisou eles, se vocês comerem essa fruta, vocês vão trazer a morte para o mundo. E aí surge a cobra. A cobra, ela era um animal irracional, ela não falava, e ela era um animal do lado da clipá, do lado ruim. Só que o lado da clipá, o lado da cobra, ele é uma descida da Sefirah chamada de Gvurah, que ela desce até o fundo do precipício. Quer dizer que o aspecto da cobra, ele tem a raiz na Gvurah. E a mulher, a raiz da alma da mulher, é na Bina, que a Bina dá origem à Gvurah. Então a cobra e a mulher, eles teriam uma coisa em comum. O anjo da morte também ele é uma consequência da Gvurah que desceu até o final do abismo. Abismo espiritual estamos falando.
E então, sendo que o anjo da morte, ele tem a raiz dele é a Gvurá. Sendo que a cobra, o animal que foi criado na quinta-feira, a raiz dela é a Gvurá. Aí o anjo da morte, ele encontrou a cobra uma facilidade para se encarnar, para baixar na cobra, vamos dizer assim numa linguagem bem... Baixou o anjo da morte e baixou na cobra. Por que ele não baixou numa vaca? Porque com a cobra ele tinha aquela afinidade, porque ele e a cobra, a raiz dos dois é Gvurá. Aí ele foi falar com a mulher. A cobra começou a falar, era o anjo da morte que baixou na cobra. Então a cobra começou a falar, ela era mais esperta do que a mulher. Só que ela era uma cobra. Então, por que ele foi falar com a mulher e não foi falar com o homem? Novamente, por causa que o anjo da cobra, a raiz dele está na Gvurá. E a raiz do aspecto feminino da alma também está na Gvurá. Aí, por causa disso, o anjo da morte ele teve aquela afinidade com a mulher que ele não teria com o homem. Com o homem não ia dar química entre eles, com a mulher deu. Então ele convenceu a mulher e falou, olha, sabe o que? Eu estava aqui já antes, o mundo sempre existiu, tipo ciência. Ou só que o grande cientista que mora aqui nesse jardim, o mundo sempre existiu. E chegou um cara e comeu essa fruta, virou Deus. Agora, se você for esperta, você também vai comer essa fruta, você também vai virar Deus. Aí a mulher falou, não, ela é muito mahmirá, muito irat shamayim. Ela falou, não, mas Deus falou que se eu comer essa fruta, se eu tocar nessa árvore, eu morro. Mas não era verdade, só se ela comesse a fruta, ela traria a morte para o mundo. Aí o anjo da morte que estava baixado lá, encarnado na cobra, aí ele aproveitou e falou, vou te dar uma prova científica de que tudo que você falou está errado. Empurrou ela para ela encostar na árvore. Ela encostou na árvore, o anjo falou, olha, o anjo que estava na cobra, né? Aí vamos falar, a cobra falou que agora ele está falando por meio da cobra. Aí a cobra falou para ela, está vendo? Prova científica. Você encostou na árvore e não morreu. Dessa mesma maneira, se você comer essa fruta, você não vai morrer. Então, ouve, que eu estou falando, esse mundo sempre existiu, eu sempre estive aqui, e eu vi que chegou um cara e comeu essa fruta, virou Deus, agora você vai comer essa fruta, você vai virar Deus também. Olha que amigão. Aí a mulher explicou para o marido, fez ele comer a fruta. A Havá é chamada de Havá porque ela era Em Kol Chai, a mãe de todas as criaturas. Ela não nasceu para ser mandada, ela nasceu para mandar. Então o Adão também reconheceu essa autoridade dela. Por isso que ele reclamou depois. Ele falou para Hashem, olha, você me dá uma mulher. Ela falou para mim comer. A gente sabe que no mandamento de honrar pai e mãe, se a sua mãe pede para você fazer uma coisa contra a Torá, você não deve fazer. Se o seu pai te pedir para fazer uma coisa contra a Torá, você não deve fazer. Então, mesmo que ela era Em Kol Chai, mesmo que ela era a mãe de toda a criação, e ele, pela natureza, quando Deus criou eles, então, quando Deus fez eles em uma pessoa só, separou em duas pessoas, e ele viu que ela era a parte importante, ela era a mãe de toda a criação, por isso ele chamou ela de Havá, incluía que ela era tipo a mãe dele também. Ele respeitava ela. Aí, ela falou para ele comer a fruta proibida. A fruta da árvore do bem e do mal. Aí, Deus falou para não comer, a mulher falou para comer. Ele comeu. Qual era a intenção dele? Deus tinha falado, se você comer essa fruta, você vai morrer, você vai matar o mundo inteiro. E só que a cobra falou que é papo furado. Você come essa fruta, você vira Deus. Então, Deus falou e a cobra falou. Eles teriam que ouvir quem? Deus falou... entre Deus e a cobra, né? Teriam que ouvir Deus. Então Adão, ele comeu a fruta da Etz Hadat Toverá e naquela hora teve tipo uma bomba atômica espiritual. Aquela alma que ele tinha, ela vai se dividir em muitas e muitas almas. E elas, várias delas vão cair lá no fundo, nas clipot, no lado impuro,
ele entendeu que o que ele fez, não só que ele não virou Deus, mas agora o que ele era antes também, ele não é mais. Começou a ficar com vergonha. Ele e a mulher, eles ouvem Hashem, Deus chama eles assim, só para não dar um susto. Pergunta para eles onde vocês estão, só para não dar um susto. Hashem está em todo lugar, eles sabem onde eles estão. Então, eles falam, olha, a gente está aqui atrás da árvore, então começa toda aquela conversa, bate papo para você chegar ao ponto. Então Hashem pergunta para eles, por que vocês comeram essa fruta da árvore do bem e do mal, da árvore que eu tinha, que era proibido para vocês comerem isso. Agora eles misturaram no mundo, essa árvore estava sincronizada com a Klipat Noga. É a Klipa que ela é na sua maior parte ruim, mas ela tem um lado bom. Na hora que eles comeram essa fruta, sendo que essa árvore naquelas 3 horas estava sincronizada com a Klipat Noga e hoje não está mais, hoje você pode comer a uva, não vai acontecer nada. Você pode comer o trigo, não vai acontecer nada. Você pode comer o figo, não vai acontecer nada. Quer dizer, era só aquela sincronização de 3 horas. Quer dizer assim, que se eles se aguentassem 3 horas, poderiam depois comer aquela fruta também. Mas, na hora que ele comeu aquela fruta, ele misturou nesse mundo o bem e o mal. A partir daquele instante, cada coisa boa tem um lado ruim, cada coisa ruim tem um lado bom. A ponto de, o Rabbi Nachman de Breslev, ele falava, sempre que as pessoas perguntavam para ele, pediam uma bênção, pediu um conselho, ele falava, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. Ele nunca falou para alguém, faça isso. Um dia, um Hassid dele veio e falou, Rebbe, para mim, eu quero que você me fale, faça isso, porque eu sei que o que você vai me mandar falar é a melhor coisa do mundo. O Rabbi Nachman falou para ele, sabe que quando o Adão comeu a fruta proibida, ele misturou nesse mundo o bem e o mal. Toda coisa ruim tem um lado bom, toda coisa boa tem um lado ruim. E o que eu vou falar para você é tão bom, mas tão bom, mas tão bom o que eu vou mandar você fazer, que vai sair disso uma tremenda de uma confusão também. Porque o lado ruim dessa coisa boa, sendo que a coisa tão boa, o lado ruim dela também vai ser maior. Aí você vai voltar e vai falar, Rebbe, você pediu para mim fazer isso, olha o que saiu disso. E o Rebbe já sabia que da coisa boa ia também ser uma coisa ruim. Tudo isso foi causado pelo Adão e Havá, que eles comeram aquela fruta da árvore do bem e do mal. Eles sincronizaram, então, a partir daquele instante, no nosso mundo, o bem e o mal ficaram misturados. Toda coisa boa tem um lado ruim, toda coisa ruim tem um lado bom. Lado bom da coisa ruim. Então, isso, vocês vão ouvir muito nas nossas aulas, isso. Então, o que aconteceu? Hashem pergunta para o Adam Arishon, por que você comeu essa fruta? Ele não fez tshuva, ele não se arrependeu. Ele falou, o problema é você. Você, olha a mulher que você me deu. Você me deu uma mulher que não presta. Ela falou para mim comer. Olha a ingratidão do Adam Arishon. Hashem deu para ele uma mulher, ele foi ingrato. Então, não fez tshuva, ainda foi ingrato. Quer dizer, se ficasse quieto ainda era melhor. Mesmo que não se arrependeu, mas se ficasse quieto o castigo ia ser menor. Aí Hashem falou para ele, então por causa disso, Beziata pecha tochal lechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Aí você vê as linguagens da Torá, está escrito Beziata pecha tochal lechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Não quer dizer que você tem que comprar um pãozinho para esfregar ele na testa, na hora que você está suando, primeiro fazer um aquecimento, depois você está suando um pouquinho, aí esfrega o pãozinho na testa e come. Não, não é isso. A Torá tem várias linguagens. Essa categoria de linguagens da Torá é uma categoria que ela não pode ser interpretada, ela está te indicando uma coisa. Ela não pode ser interpretada da maneira pela qual ela está escrita. Tem coisas na Torá que elas devem ser interpretadas da maneira pela qual elas são escritas. Mas nesse caso não.
Nesse caso, ela está te indicando outra coisa, ela está te... De vez em quando a Torá dá um ênfase, como Moshe Rabbeinu fala, tinham lá muralhas até o céu. De vez em quando a Torá, ela fala na língua das pessoas, como está escrito que a gente não vai poder comer carne com leite, não está escrito cheeseburger. Se Moshe Rabbeinu falasse proibido comer cheeseburger, e perguntassem para ele o que é cheeseburger, ele falasse, olha, cheeseburger daqui a 3.300 anos vai ter um sanduíche de hambúrguer com queijo, vão chamar isso de cheeseburger, é proibido comer isso. Se ele falasse isso, as pessoas não iam entender o que é um cheeseburger. Então ele usou a linguagem da época. Dibra Torá, que eles chamam de Bnei Adam. A Torá falou como as pessoas costumam falar, que o usual era que a pessoa criava os cabritinhos, então você não pode comer o leite o cabritinho cozido no leite da cabra. É usada essa linguagem, porque a Torá usou a linguagem das pessoas. E a Torá de vez em quando usa uma linguagem que é preto no branco, ou de vez em quando a Torá usa uma linguagem que ela é expressão. Aqui no caso que o Adão não fez tshuva, ainda ele foi ingrato, devia ficar quieto, não falar que a mulher não presta, Deus me livre, devia falar, Hashem, muito obrigado que você me deu uma mulher, muito obrigado. Se Hashem deu uma mulher para ele, quer dizer que é bom para ele, devia ficar quieto. Mas ele ainda falou besteira, ainda falou que a mulher não presta. Hashem falou, então, quer dizer, com suor da sua face você vai comer o pão. Quer dizer, a partir de agora, até agora era tudo de graça e com abundância. A partir de agora você vai ter que trabalhar duro e ainda vai passar fome, ele ainda vai ter que controlar as despesas. Isso tudo porque ele não ficou quieto. Então a gente aprende daqui a primeira coisa da Parashá. Por mais que você ache que o outro te causou tudo, fecha a boca, porque não é bem assim. Porque afinal das contas, quem fez a coisa errada foi ele. Alguém causou. Mas isso que alguém causou aqui, a gente está no mundo da ação. Quem fez a ação? Quem fez a ação foi você. Então, o que adianta que o outro causou? O outro não fez, não comeu por você, o outro não era você. Então, em primeiro lugar, a gente não tem que justificar nunca quando a gente faz uma coisa errada. A gente não tem que culpar nunca ninguém, porque quem fez fui eu. Quer dizer, eu cedi à pressão. Deus te deu um teste, e um teste, ele é como... Avraham Avinu teve um teste, tinha que sacrificar o próprio filho. A gente um dia vai fazer uma aula só sobre motivo disso. E o anjo da morte lá fez um rio entre ele e o Ara Moriá. Na hora que ele entrou no rio, o rio desapareceu. Então o teste é uma coisa que ele não tem consistência. Então naquela hora tinha toda aquela pressão da mulher. Mas você fez a coisa errada. Se você não fizesse, um dia essa pressão iria desaparecer. Ela ia ficar te infernizando 100 anos em seguida. E depois ela já não ia mais infernizar. E aí você iria viver eternamente. Só que aí ele cedeu à pressão dela e ainda jogou a culpa nela. Quer dizer, fez 2 erros. Um erro de ceder à pressão. Não esperou passar a pressão, e o outro erro, que depois ele jogou a culpa nela. Ele falou, foi porque ela pressionou, e as 2 coisas não estavam certas. Então Deus deu para ele um castigo. Quer dizer, se ele fizesse tshuva, se ele falasse para Hashem, olha, me desculpa, eu errei, fiz um erro de avaliação, aprendi com a experiência, a próxima vez não faço mais, pode ser que não ia ter castigo nenhum. Mas na hora que ele não assumiu o erro dele, ele ainda justificou, jogou a culpa no outro, ele ganhou um castigo. Aí a gente foi para a mulher, pergunta para a mulher, por que você comeu a fruta proibida? A mulher fala, eu sou perfeita. Foi a cobra, você que colocou uma cobra no paraíso. Olha a cobra que você colocou aqui, novamente você é o culpado. Então Deus já é o culpado aqui pela segunda vez. Primeira vez que ele deu a mulher e a segunda vez agora que ele colocou a cobra no paraíso. Então, a Hashem podia falar para ela,
Desculpa, Deus falou para você não comer essa fruta. E uma cobra falou para comer. Você deveria ouvir quem? Você deveria ouvir a Deus ou a cobra? Então, novamente, ela se deu à pressão da cobra. Aquela cobra, ela tinha pés, tinha mãos, ela era muito influente, ela era muito esperta. E a mulher cedeu à pressão da cobra, o homem cedeu à pressão da mulher, e ninguém se arrependeu aqui. Ninguém se arrependeu de nada. Todo mundo está dizendo que é perfeito, jogando a culpa em Deus que colocou ele nessa situação, jogando a culpa no outro. Aí Deus deu um castigo para ela, falou para ela, olha, agora o seu marido vai mandar em você. Isso é contra a natureza feminina. Como o Adão chamou ela de Havá, porque ela era Em Kol Chai, a mãe de toda criatura, a mulher nasceu para ser a mãe de todo mundo, para mandar em todo mundo. Na hora que o marido manda nela, ela sofre. Ela é a Em Kol Chai, a mãe de toda criatura. Então, e Hashem falou para ela, agora com sofrimento você vai ter filhos. Antes ela dava luz com prazer, um filho por dia. Aí recebeu uma retificação pelo que ela fez de errado. Então o que a gente aprende daqui? Duas coisas. Que sempre existe uma sincronização. Quando Deus fala para você cumprir um mandamento, o mandamento do Shabbat, ele começa no pôr do sol da sexta-feira e termina com a saída das estrelas médias do sábado à noite. Se a pessoa faz um Shabbat no meio da semana, não está fazendo nada. O Rosh Hashanah, você tem que tocar shofar. Se você tocar shofar hoje, você não está fazendo nada. Quer dizer, cada mandamento divino, ele está sincronizado com a data dele, com o horário dele. Quando você faz aquilo naquela data, naquele horário, você está mexendo lá em cima, você está sincronizado com o mundo de cima. Tem mandamentos que eles são válidos para o tempo todo. Eles têm uma sincronização direta. E outra coisa que a gente aprende aqui, é o principal, o Adão e a Havá, que eles deveriam naquela hora assumir que, olha, realmente a gente se comportou errado, desculpa, fizemos um erro de avaliação, a próxima vez a gente vai avaliar a situação melhor. E no lugar disso, não. Eles também foram ingratos e também jogaram a culpa no outro. Então a gente tem que saber, se a gente faz uma coisa errada, quem fez fomos nós. Por mais que tivesse uma pressão em cima da gente, essa pressão ela não tem uma consistência. A gente tem que esperar essa pressão passar. Mas não fazer a coisa errada, porque depois quem sai culpado da história é só quem fez, não é quem pressionou. E outra coisa, nunca jogar a culpa no outro. Se aconteceu da gente fazer a coisa errada, a gente tem que falar, olha, fizemos um erro de avaliação. E agora a gente assume que não faz mais, nos arrependemos, quer dizer, nos conscientizamos de que fizemos uma coisa errada, de que não valeu a pena para nós ter feito isso, e daqui para frente já não vamos fazer mais isso. E nunca jogar a culpa no outro, e Deus me livre de jogar a culpa em Deus, como eles fizeram. E todo mundo entende isso sozinho, que não precisa entrar em muitos detalhes, já deu a meia hora da nossa aula. Então, que todos vocês tenham muito, muito, muito sucesso, muita, muita, muita saúde, muito, muito, muito dinheiro, muitas, muitas felicidades judaicas de toda a família. Começamos o ano com o pé direito. Vamos em frente. Daqui para frente, só coisas boas.